Aqui é o Will. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da neonatologia, vendo o exame físico no recém-nascido. Aqui a gente vai terminar o exame físico vendo perino e membros, então bora lá. Mesmo de sempre, dá uma pausada no vídeo, tenta resolver a questão, que no final a gente vai dar uma comentada sobre ela. Exame da genitália masculina. A gente vai dividir em inspeção do pênis e depois dos testículos. Vamos começar pelo pênis. No pênis, a gente precisa ver o meato uretral, onde que está saindo o ósseo da uretra. Por quê? Porque existem variações anatômicas em que o meato uretral não está saindo na ponta da glande, em que há hipospádia ou epispádia. A hipospádia, o meato uretral acaba terminando para baixo da glande, né? Epispádia acaba para cima. Tem que ser observada bem a hipospádia, porque ela pode estar associada a distúrbios do desenvolvimento sexual. Aqui ó, tem exemplos de graus de hipospádia, que pode ser desde glandular até perineal. Em seguida, a gente precisa avaliar se a criança tem fimose. Por quê? Porque o recém-nascido pode ter fimose fisiológica. O recém-nascido não nasce com fimose patológica. A fimose no recém-nascido é normal. Por isso, a gente tem que retrair a pele, o prepúcio da glande e ver se ele é retrátil ou não. Por exemplo, aqui a gente tem a foto de um recém-nascido que tem fimose. Por fim, a gente precisa olhar a pigmentação. Isso aqui ó, pode acontecer devido a hormônios. Então, não é tão comum, mas pode ocorrer em haver pigmentação dos órgãos sexuais. Por fim, a gente vai analisar o testículo. O testículo, a gente precisa analisar primeiramente a inspeção, avaliar se a posição está adequada, se tem aparente a testículo aqui no estado escrotal ou não. A gente precisa palpá-los obrigatoriamente, porque parecer que tem testículo não significa que ele necessariamente está ali. Então a gente precisa palpar e sentir eles. Especificamente, exame da palpação de testículo, vamos ter uma aula sobre isso, por isso a gente não vai comentar aqui. Aqui só mostrando os passos, mas a gente vai ter uma aula específica para isso. Criptorquidia ocorre justamente quando os testículos não descem. Então, na inspeção já é possível haver alterações, mas a gente precisa palpar se pode ser visto o testículo, palpável o testículo, na região inguinal ou não. Hidrocele. Hidrocele dá quando há o acúmulo de líquido nos testículos, então eles acabam aumentando de tamanho. Quando tem hidrocele, a gente precisa fazer transiluminação aqui do testículo. A gente vai colocar uma lanterna por trás para avaliar qual vai ser a cor. Se ficar transluminescente, bem vermelho, significa que isso é líquido, então é hidrocele. Normal. O recém-nascido nascer com hidrocele é normal. No entanto, se não aparecer, ó, isso aqui é hidrocele, acúmulo de líquido no saco escrotal. Então, assim, fica transiluminado, significando que é hidrocele. Se não ficar transiluminado, isso pode indicar que há uma possível massa no testículo, não é líquido. E se ele está aumentado por uma massa, que pode representar um tumor ou ainda torção testicular. No caso da torção testicular, é uma emergência urológica. Isso porque tem poucas horas para haver tempo de resolver e não deixar sequelas, já que depois de determinado tempo o testículo morre e não há reversão disso. Por fim, a gente pode avaliar se tem hérnia inguinal ou não. Diferentemente da hérnia umbilical, que é normal, a hérnia inguinal pode ocasionar sérios problemas no recém-nascido. Então, a gente precisa palpar para ver se ele apresenta ou não hérnia inguinal. Já se o recém-nascido for uma menina, a gente vai fazer o exame da genitália feminina. A gente vai começar sempre pela inspeção, como todo exame físico. A gente vai analisar literalmente tudo. A gente precisa olhar tudo da genitália feminina, desde o monte de Vênus até o introito vaginal. Então a gente precisa analisar o monte de Vênus, grandes lábios, pequenos lábios, ímen, clitóris e o meato uretral. Os pequenos e grandes lábios podem estar edemaciados devido à ação hormonal materna, tá? Então, eles estarem demasiados é normal. A gente precisa analisar se o introito vaginal é pérvio, se esse ímen está ou não perfurado. Por quê? Porque deve haver a saída de secreção. Essa saída de secreção é uma secreção
entre aspas, que pode ser bem fluida, até parecer um pouco de sangue de menstruação. Por que isso ocorre? Ocorre por ação hormonal materna. Lembra que a criança está sujeita a diversos hormônios maternos no período intrauterino. Então, esses hormônios podem fazer com que haja ali uma pequena hipertrofia do endotélio da endocérvice, e ela vai descamar quando nascer, então sair sangue é normal e deve geralmente acontecer, tá? Porque se não sair nenhuma secreção, esse introito vaginal pode ser não perfurado. E se ele for não perfurado, essa secreção vai acumular dentro do útero da menina. Então, quando for palpar o abdômen, pode ser percebido massas que são acúmulo de secreção que não saiu. Nesse caso, por exemplo, aqui, ó, essa criança tem um ímã imperfurado. Isso pode haver acúmulo de secreção e ficar bem inchado assim. Nesse caso, a gente tem que fazer a retirada cirúrgica desse líquido. A gente tem que perfurar o ímã para que esse líquido possa sair. Por isso que a gente vai ter que avaliar o ímã também. Então, quando a gente analisa o introito vaginal, a gente está, na verdade, analisando o ímã, se ele está perfurado ou não. E há diversos graus de perfuração. Ele pode estar totalmente imperfurado ou totalmente imperfurado ou totalmente perfurado, ou meio termo. Pode ter só um pequeno buraco, pode haver uma fenda no meio, pode estar o termo de vários furinhos que eu esqueci agora, mas pode estar diversas formas de ímã imperfurado. Em seguida, a gente tem que analisar se tem sinéquia de pequenos lábios. O que é a sinéquia de pequenos lábios? Basicamente, os dois lábios eles colam. Isso ocorre, ainda não tem uma explicação muito certa sobre isso, mas provavelmente por ação hormonal também. Mas geralmente é autorresolutivo na adolescência. Então a sinéquia na menina jovem é diferente da mulher que já passou pelo processo de menopausa. Então, a sinéquia da mulher pequena geralmente é autorresolutiva. Prolapso uterino ou vaginal. A gente precisa avaliar se tem prolapso uterino ou vaginal. Eles são bem raros, só que se eles ocorrerem, tem possibilidade de haver outros distúrbios, outras malformações. Quando tem prolapso uterino, por exemplo, há uma chance maior dessa criança apresentar meningocele, tá? Então, por isso tem que ser muito bem avaliado para ver se há malformação tanto genital quanto do restante do corpo. Pode haver duplicação ou agenesia vulvar, ou ainda cisto do seio urogenital. E quanto à genitália ambígua, quando a gente vai analisar e a gente não sabe o sexo propriamente através da genitália. Isso pode acontecer para uma genitália que parece feminina ou uma genitália que parece mais masculina. Em uma menina com a genitália de aparência feminina, isso pode acontecer por adesão entre os pequenos lábios. Por conta disso, não parece muito uma genitália feminina. Pode acontecer por massa inguinolabial, por clitoromegalia. E no homem, isso pode acontecer por hipospádia perineal isolada. Se o menino tiver um pênis, um micropênis, associado com uma hipospádia perineal isolada, pode parecer um órgão genital feminino. Isso pode acontecer também por hipospádia associada à criptorquidia. Inclusive, se houver criptorquidia bilateral, deve ser analisado se há algum distúrbio de desenvolvimento sexual, porque pode ser que tem que fazer uma cariotipagem para ver realmente se é masculino ou feminino. Hipospádia associada a micropênis, hipospádia associada a testículos não palpáveis. Uma das principais causas de genitália ambígua é um erro inato do metabolismo, em que a criança nasce com hiperplasia adrenal congênita. Por conta disso, há um desvio lá das rotas de produção do metabolismo adrenal, em que vai produzir muito mais hormônios sexuais e por conta disso pode acabar havendo uma virilização de uma menina, tá? Então, a principal causa de genitália ambígua uma das principais causas é a hiperplasia adrenal congênita. Então, aqui, ó, exemplos de genitálias ambíguas. Seguimos com o exame do ânus. A gente precisa analisar bem o ânus para ver se ele é pérvio ou não. Ver se tem fezes, famoso mecônio. Não é o suficiente para saber se tem perviedade anal
ou não. Por quê? Porque quando tem ânus imperfurado, tem uma chance de haver também fistulização. Então, malformação anorretal pode ser concomitante a fistulizações, que podem ser tanto perineais, quanto vesicais, quanto associadas com o sistema urogenital. Então, somente analisar se tem mecônio não é o suficiente para saber se o ânus é pérvio ou não. Tem que ter uma boa quantidade de mecônio e a gente precisa visualizar o ânus. Nesse caso, o ânus está imperfurado. Então, a gente precisa analisar, localizar e ver o tamanho do ânus. A gente precisa ver se tem atresia no retal, e nesse caso que tem atresia no retal, pode haver a formação de fistulização. Por exemplo, essa criança, ela tem o ânus e tem uma fistulização vestibular, que fica dentro do vestíbulo, ali junto da uretra e da vagina, abaixo das duas. Terminando os exames do períneo, tanto da genitália quanto do ânus, a gente segue para o exame do dorso. No exame do dorso, a gente precisa despir completamente a criança para analisar todo o dorso. Um dos principais problemas são os dirrafismos espinais, popularmente conhecido como espinha bífida. Por quê? Porque espinha bífida é uma malformação neurológica. Uma das causas é a falta de ácido fólico, por isso que toda gestante necessita fazer reposição de ácido fólico, porque a espinha bífida pode ocasionar degeneração neurológica da medula espinal ou mesmo do encéfalo, quando for uma meningoencefalite. Ah, quais são os sinais de disrafismo espinais? Ele pode ser oculto, em que há pele por cima, há músculo e pele por cima, e há somente sinais externos, como tufo de pelos, ou, por exemplo, tufo de pelos aqui, ou fosseta sacral, que é esse buraquinho para dentro, bem na região sacral, bem abaixo da porção lombar, aqui na porção sacral da medula. Aqui, ó, duas fossetas sacrais. E pode não ser um disrafismo oculto, pode ser um disrafismo bem evidente, em que pode ter uma meningocele, mielomeningocele ou uma encefalomeningocele. Perdão, antes eu falei o termo errado, eu falei meningocefalite. É, meningocele, mielomeningocele ou encefalomeningocele. Meningocele quando só tem uma exposição das meninges. Mielomeningo quando além das meninges também tem exposição do conteúdo da medula espinal. E encefalomeningocele quando a exposição do conteúdo encefálico. Então, todos esses são casos muito complicados em que pode haver degeneração nervosa devido a essa exposição do sistema nervoso em contato com oxigênio, essas células acabam morrendo. E por fim, a gente vai analisar se tem tumores. Outras alterações podem ser, por exemplo, a paniculite, em que a criança tem essas diversas manchas, que na realidade são necrose de tecido gorduroso. Por fim, a gente vai fazer o exame físico dos membros. A gente vai avaliar se a criança pode ter nascido com pé torto congênito, ou ainda se pode ser um pé torto posicional. Simetrias de pregas a gente vai ver especificamente na aula de teste de triagem neonatal. E a criança pode nascer com uma formação nas mãos e nos pés, com a polidactilia, que é um dedo extra, sindactilia, que são dois dedos grudados, e clinodactilia, que é quando há um dedo torto, como se fosse um dedo, entre aspas, quebrado, mas ele não é quebrado, ele só é torto. E, propriamente dito, dedos deformados, quando há uma grande malformação nas mãos ou nos pés. A gente precisa também avaliar o pulso, amplitude, simetria e ritmo arterial e ritmo dos pulsos entre os membros superiores e inferiores para descartar possíveis malformações vasculares. Por fim, a gente tem que fazer a antropometria completo. Na antropometria, geralmente a criança nasce com uma média de 50 centímetros, um peso de geralmente 3 quilos, uma média, né? Um perímetro cefálico de 35 centímetros, perímetro torácico de 33 e perímetro abdominal de 31. Por fim, terminamos todo o exame completo do recém-nascido. Agora vamos voltar para a questão que a gente viu no início da aula. Recém-nascido do sexo feminino, com presença de sinais de virilização e com clitóris aumentado.
Então, a gente aqui tem a presença de uma genitália ambígua. Deve levantar suspeita de desenvolvimento, distúrbio do desenvolvimento sexual, cuja uma das principais causas é a hiperplasia adrenal congênita, tá? A hiperplasia adrenal congênita pode fazer com que haja um excesso de produção de testosterona pela adrenal, devido à falta de enzimas que produzem outros hormônios adrenais, da adrenal. A gente vai ter uma aula especificamente disso. Então vamos fazer os flashcards para consolidar bem o conteúdo. Qual patologia pode estar possivelmente associada a esta alteração? Qual é essa alteração? A fosseta sacral. Qual patologia que pode estar associada? Assim como o tufo de pelos, pode indicar uma espinha bífida, um disrafismo. Qual é o nome dessa alteração? Dedos grudados é a sindactilia. Dedo torto, clindactilia. Dedo extra, polidactilia. E é isso. Essas são as referências dessa aula.